Nunca me esqueço de uma coisa que está descrita em um livro e que foi traduzida para o cinema de uma forma muito primorosa. E isto, qualquer um pode encontrar, tanto o livro quanto a película, o filme, para assistir. Bons tempos aqueles em que as pessoas procuravam ler coisas boas. Quando pessoas boas escreviam também coisas construtivas. Este homem, de compleição física robusta, havia sido recolhido ao cárcere pela acusação de ter roubado um pão. Havia sido preso. E como era um homem muito forte, ele era aproveitado nos trabalhos de dentro da prisão para fazer coisas que os outros não conseguiam, ou que para se conseguir precisavam de muitos outros presos. E lá, um algoz o perseguia. Um homem, um dos carcereiros, um dos homens despóticos que lá era incumbido pela lei de manter a ordem. Este homem passou anos na prisão. Quando estava às vezes às portas de ser libertado, qualquer desajuste, qualquer briga, mesmo aquelas em que ele não estava envolvido, acabavam fazendo com que o administrador o acusasse e a sua pena de novo fosse aumentada. Terminou, por fim, conseguindo a liberdade. Mas era um homem desfigurado. Quando foi posto na rua, tinha a sua aparência totalmente modificada. A barba crescida, o cabelo desajustado, as roupas de mendigo. E a única coisa que o Estado lhe deu foi uma carta com um carimbo do presídio para que ele apresentasse para as pessoas, a fim de que ele mostrasse a sua procedência. Então, quando ele se viu na rua, não tinha o que comer, não tinha dinheiro, não tinha abrigo, não tinha família, não tinha ninguém. Naquela cidadezinha, encontrava-se uma alma cuja generosidade invulgar ganhar o respeito de todos. Era o bispo da cidade. Um homem que envelhecera fazendo a caridade. Um homem cujo desapego fizera com que ele abrisse mão da carruagem que o bispo tinha à sua disposição para transportá-lo por toda parte. Naquelas regiões onde, àquela época, a chuva transformava o solo em lama, ter uma carruagem era um luxo que somente as autoridades e os muito ricos possuíam. Mas, certa vez, percebendo a necessidade de um doente que não tinha como deslocar-se até o posto que o iria atender, o bispo desceu da sua carruagem luxuosa e ordenou ao cocheiro que ajudasse a colocar no seu interior aquele infeliz e o levasse ensanguentado, enlameado, porque estavam na época das chuvas, e o levassem ao local onde ele seria tratado.
E então perguntaram: e o senhor como vai para a sua casa? Não, você não se preocupe comigo, que eu vou aproveitar a natureza e caminharei até chegar à minha residência. Desse dia em diante, a sua carruagem era a primeira e única ambulância que havia na comunidade. E vendo a miséria com os olhos da carne, não com os olhos do intelecto, da filosofia, este homem deixou a casa episcopal, um verdadeiro palácio cercado de favelas, e transformou a casa episcopal em um embrião de hospital. Uma casa suntuosa só para o bispo morar. Foi transformada em seus diversos quartos, em tudo aquilo que lá se encontrasse. Em um lugar para atender os feridos, os doentes. Ele contentou-se em morar numa casinha ao fundo da igreja, onde ele pregava. Ali ele morava com suas duas irmãs solteironas, já tão velhas quanto o próprio bispo, que cuidavam dele. Então, nessa comunidade onde o cárcere produzia bandidos, e o evangelho produzia homens de amor, como esse bispo, lá estava um liberto, desesperado de fome. E o filme é muito impactante porque as imagens, elas são extremamente fortes na nossa acústica, na nossa tela espiritual. O homem bate à porta das casas, tarde da noite. Lá estão pessoas à luz de vela, comendo a ceia daquele dia, antes de dormirem. E o homem bate e diz: eu estou com fome, eu posso pagar. E então ele apresenta o papel da polícia. E as pessoas que estão lá dentro lhe devolvem o papel e dizem: nós não temos nada para você, e fecham a portinhola na cara dele. E ele vai para outra, e a mesma cena se repete. Ele sente o cheiro da comida, da sopa que fumega. Mas a falta de amor das pessoas se nega a lhe dar um prato que seja. Ele está às portas de tornar-se de novo um animal que agride para ter o que comer. Quase dando razão aos que o mandaram para a prisão por tantos anos. Quando alguém, de longe vendo a sua luta, diz a ele: bata naquela casa perto da igreja, que lá mora gente bondosa. Você quase nem vê a pessoa que diz, porque ela está muito longe, tem medo daquele homem truculento, feio. Ele se arrasta então, como um bicho, e bate a porta. Quando, depois de ter batido, a porta se abre, e quem atende é uma velhotinha daquelas encruada. Era a casa do bispo. Ou melhor, era o albergue onde o bispo vivia. A velhinha se assusta com a cara do homem que diz a mesma coisa. Eu estou com fome, eu quero um prato de sopa, eu tenho dinheiro para pagar. E ele entrega então o papel da prisão. Assustada. A velhinha faz sinal de fechar a porta na cara do coitado. O homem bota o pé para a velhinha não fechar. E vendo a luta que está acontecendo ali, o bispo, que está na sala de jantar, vendo a irmã atender a porta, se levanta e vai até ali para ver o que se passa. Afasta a irmã, abre a porta e se defronta com o homem. Um homem assustador, horripilante. E então, o bispo sorri para ele. O homem diz a mesma coisa.
parece que ele repetia aquela frase, que era a única que ele sabia dizer. Eu estou com fome, eu tenho dinheiro para pagar, eu quero um prato de sopa. E o bispo lhe diz, depois de sorrir, eu não te perguntei nada, meu filho. Que bom que você veio. Pode entrar. O homem estende o papel da prisão, porque o homem quer mostrar para o bispo que ele havia sido bandido por 20 anos quase. O bispo se escusa de pegar o papel e diz para ele, não, eu não preciso de nenhum papel, meu filho. Eu sei quem você é. Coloca o rapaz exatamente na sua cadeira, onde ele estava sentado, na ponta da mesa. As duas irmãs, as duas velhotinhas estão uma grudadinha na outra no outro canto da sala de jantar. Assustadas com o bispo que está pondo para dentro o quase marginal. O bispo então diz para elas, vamos, o que vocês estão esperando? Nosso irmão, o nosso hóspede, está com fome. Elas então pegam aquela travessa da sopa, trazem para a mesa. E o homem então se vê diante de um prato de bispo, com os talheres de prata maciça, que quando ele pega são tão pesados que ele olha para o talher assim e se admira. Então o bispo manda que a sua irmã o sirva. A irmã coloca o primeiro prato. O bispo lhe dá um pedaço de pão. Ele pica o pão sobre a sopa. E come aquilo como qualquer ser humano que há muito tempo não comesse, comeria. Como um bicho. Quando termina, em alguns segundos de tomar aquela sopa, o bispo ordena que a irmã coloque mais um pouco. E o homem toma. E pela terceira vez, seu prato é enchido. Quando ele já está um pouco mais calmo, ele olha para as irmãs e diz que elas podem se retirar. Que era o que elas mais queriam fazer. Se trancafiar nos seus quartinhos. E então o bispo diz ao rapaz, venha meu filho, venha descansar agora. Então o bispo leva pela escada a um quarto que está arrumado, cama limpa, um lugar simples, mas pela primeira vez decente para quem passou tanto tempo na cadeia. Ele então vai se deitar na casa que deu comida e que agora vai lhe dar a noite de repouso, sem cobrar nada dele. Aos pés da cama existe uma tela pintada que ornamenta aquele aposento simples. Esta tela é a tela de Jesus preso à cruz. Que o condenado, agora livre, visualiza a luz da vela antes de poder dormir à noite, à espera do novo dia. E então o bispo se despede e vai dormir também. Eis que no filme interrompe-se aquilo que seria o período da noite com batidas à porta, intensas, toc, 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 toc. Aquelas batidas que ecoam à noite, despertam o bispo e as suas irmãs. Ele abre a porta, vestido o roupão, como quem acabara de sair da cama. E 2 soldados, trajados ao uniforme da época, carregam um homem, aquele mesmo que ele tinha dado de comer, e ele tinha dado a cama para dormir. Um dos soldados diz, encontramos este homem lá fora, carregando um saco. Demos a ele a ordem para parar, ele quis fugir, nós o agarramos
E quando abrimos o saco, encontramos toda a prataria do senhor bispo dentro do saco. Aqui estão os talheres, as facas, os garfos, as colheres, com a marca da casa episcopal. E sabendo que isto só é propriedade de Vossa Eminência, estamos aqui para confirmar que isto lhe pertence. E lá está o homem preso entre os dois soldados, envergonhado, de cabeça baixa, humilhado. E o bispo então se dirige aos soldados e lhes diz: eu lamento informar aos senhores que vocês estão cometendo um grande engano. Como assim, Eminência? Sim, essa prataria não é desta casa? Sim, esta prataria me pertenceu. Mas esta noite eu a dei de presente para este pobre homem. Está com ele, porque eu presenteei-lhe com toda a prata da minha casa. O senhor está seguro disto? E as duas velhinhas lá no canto, uma cochichando com a outra, espantadas, porque elas sabem que o bispo, seu irmão, não fez nada disso. Mas o homem diz aos dois soldados: vocês podem colocar esse homem em liberdade, porque ele é inocente. Aliás, e eles já estão saindo com o homem. O bispo diz: esperem um pouco, porque ao sair daqui ele esqueceu-se de uma coisa. Então o bispo vai em cima da mesa, onde estão 2 castiçais de prata maciça, deste tamanho. Pega os 2 castiçais, vai até o rapaz e lhe diz: você esqueceu de levar este presente também. Entrega ao marginal, entrega ao ex-ladrão, que estava roubando a casa do seu benfeitor. E lhe diz: meu filho, nunca se esqueça, você é um homem bom. Nunca se esqueça disso. Faça o bem com tudo que você está levando. E então, a cena é cortada. Este homem é posto em liberdade, com a prataria que lhe fora dada de presente agora, mas com aquilo na sua consciência: você é um homem bom. Alguns dias depois, ele já está em uma melhor condição, mas ainda é mendigo praticamente. E aquela visão daquele Jesus crucificado nos pés da cama, aquela visão daquele velho que era quase a representação de Deus para um malfeitor, a lhe dar de presente o que ele estava roubando, o único que em tantos anos disse a ele que ele era uma boa pessoa, não lhe sai da cabeça. Ele então se afasta da cidade e vai para o campo. Está sentado numa ribanceira debaixo de algumas árvores, pensando na vida, pensando nestas coisas que ele havia escutado. Assim, perturbado, no homem velho e no homem novo. E então, lá em cima do barranco, a uns 20, 30 metros de distância, está passando um garoto. O garoto veio da cidade, onde ele conseguiu ganhar uma moeda, pedindo esmolas. E ele vai levar para a casa dele, para dar à mãe. E ele vem correndo, todo feliz, jogando aquela pataca grande assim, né, no ar, jogando, e ele tropeça. E a moeda cai correndo, ribanceira abaixo. O homem que está sentado lá não vê onde a moeda caiu. Ele só escuta o menino
gritando: minha moeda, eu perdi a minha moeda. Quando o menino vê o homem, como as velhinhas, não quer nem saber de chegar perto. E lá de cima ele começa a gritar: moço, moço, me dá minha moeda. Ela caiu aí do seu lado. Moço, é a moeda que minha mãe está esperando para eu levar para casa. É para a gente comer, a gente não tem dinheiro. Dá a minha moeda. E o homem que está lá embaixo, que não quer ser incomodado, começa a gritar como ele: eu não vi moeda coisa nenhuma. Eu não vi, moleque, sai daí, para de me atormentar. E o menino continua: por favor, moço, é a única moeda que eu tenho para levar para minha mãe. E então, como o homem se sente irritado com aquela cobrança de alguma coisa que ele não tinha visto, ele ameaça correr atrás do menino para o moleque parar de amolá-lo. E então, fugindo daquele homem zarrão assustador, o menino sai correndo pela estrada e começa a gritar: você é um ladrão! Você roubou a minha moeda! E assim o menino vai andando, gritando, e aquilo ecoa pelo vale: você é um ladrão! Você roubou a minha moeda! Aquilo chega no íntimo daquele homem, que estava justamente pensando no bispo que disse que ele era uma boa pessoa. Ele volta para o mesmo lugar onde ele estava sentado. Mas quando ele se senta, ao mover as pernas, as folhas secas que ali estavam se afastam, e ele descobre a moeda do menino que ele não tinha visto. Estava do lado dele. Ele achava que era uma mentira. Ele achava que aquilo era uma invenção daquele garoto. E quando ele descobre aquela moeda, uma moeda pobre, uma moeda sem nenhum valor, dentre as grandes moedas de ouro, de prata que existiam, ele agarra aquela moeda e sai correndo, ribanceira acima, porque está no ar o grito do menino: você é um ladrão. E ele começa a gritar: menino, eu achei a sua moeda. Onde você está que eu encontrei? E ele sai correndo desesperado, procurando o garoto, como se ele tivesse encontrado um tesouro. Ele quer mostrar ao menino que ele achou a moeda que era do garoto, que ele não havia roubado, que ele não era mais um ladrão. Talvez houvesse sido quando roubou o pão, mas agora ele era outra pessoa. Agora, pela ação do bispo, ele era uma criatura boa. Agora ele devolvia uma moeda, não importasse quanto ela valesse. Mas isso só conseguiu se tornar real porque aquele bom homem, fazendo o papel de Deus na vida do filho, disse a ele quem ele era.